Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu evangelizar o teu coração neste momento, através da palavra de Deus. Você não passe esse vídeo, compartilhe, comente e passe para mais pessoas ouvir a poderosa palavra de Deus através de um servo de Deus aqui nesta noite. No livro de Mateus, capítulo 28, e versículo de número 1, vai dizer assim: e no fim do sábado, quando já despojava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o aspecto era de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como morto. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra ressuscitou ou ressurreição está falando de um Cristo que não está mais morto. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo ele começa o seu ministério, Jesus Cristo ele começa a enfrentar no seu corpo algumas dificuldades que ele nos ensina para que a gente vencesse. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que neste mundo nós vamos sofrer algumas dificuldades, mas nós vamos vencer, porque Cristo venceu este mundo. E eu vou dizer aqui, irmãos, algumas dificuldades que Jesus ele passou e venceu. No livro de Mateus capítulo 4, vai dizer que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, e ele passou com fome. E aí veio o diabo, sabendo que ele estava com fome, e veio oferecer e testar o nosso Cristo. E o diabo olhou para a pedra e disse: olha, transforma aquela pedra em pão e come. Aleluia. O diabo ele sabia, irmãos, que ele era Jesus e que ele poderia transformar aquela pedra em pão, porque ele tinha poder, foi dado poder nos céus e na terra. O diabo sabia que ele poderia fazer, mas Jesus ele agora vai vencer a palavra, ele agora vai de contra os princípios do diabo, porque o diabo queria que ele caísse na tentação. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente vai ver, irmãos, que Jesus, ele quando andava pelas sinagogas, ele encontrava pessoas doentes, cego, coxo, mudo, de mãos mirradas, e muitas pessoas endemoniadas. Irmãos, para os judeus eram pessoas distintas. Para os judeus eram pessoas que tinham que ser afastadas, e pessoas que tinham até que sair da cidade, morar fora da cidade. Pessoas cego, manco, aleijado, eram pessoas distintas. E quando, aleluia, a lei e a religião ela distanciava as pessoas, Jesus ele veio para aproximar. Jesus aproximava-se dos cegos, se aproximava-se dos coxos. Jesus se aproximava de pessoas que estavam no submundo da escravidão da sua alma, que eram pessoas endemoniadas, e Jesus ele curava os enfermos, expulsava seus demônios. Me diz a Bíblia que Jesus, quando chegou numa terra chamada Gadara, estava lá um gadareno cheio de demônios impossessados, que cadeias não podiam prender. E Jesus, quando chegou, irmãos, próximo àquele homem que estava endemoniado, a Bíblia diz que ele reconheceu ele como Cristo, viesse nos atormentar. Ele diz:
viéssemos, ele está dizendo que ele não estava só, ele estava ali com uma legião de demônios. Aquele homem estava com muitos demônios sobre ele, mas Jesus, com uma só voz, ele clamou, disse: olha, para que não viesse agora, que não, a gente não fosse agora necessário o Senhor nos prender ou nos eliminar ali nesse momento, deixa que a gente vá para os porcos. E Jesus, ele permite que aqueles demônios vá para os porcos, e aquele homem foi liberto através da palavra de Jesus. Depois que aquele homem foi liberto, dentro do seu coração ele criou um desejo missionário, e ele foi o missionário de Decápolis, de 10 cidades unidas, e ali aquele homem ministrou a poderosa palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, que quando Jesus ele entra, ele passa na vida de alguém, eu quero dizer que aquela pessoa começa a sentir o desejo de ministrar para outra pessoa. Quando Jesus ele liberta o homem do álcool, quando Jesus ele liberta o homem da prostituição, quando Jesus ele liberta o homem do submundo da droga, ele começa a ter desejo que outras pessoas também venham até os pés de Jesus. O testemunho daquela pessoa de uma vida transformada, liberta pelo poder da palavra, porque a palavra ela salva, liberta, prepara o homem e conduz para o céu. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então o que é que eu quero, irmãos, dizer com isso? É que agora estavam as Marias no túmulo, porque já era o terceiro dia, e quando ela chega naquele túmulo, um anjo se apresenta. Um anjo agora está sentado naquela pedra e anuncia as Marias, dizendo: olha, eu sei quem vocês procuram aqui. Vocês procuram um homem que já não está entre essa túmula. A túmula agora está vazia. Por quê? Porque o nosso Cristo ele vence a última etapa da sua vida, que é a morte. A morte ela é o mistério da vida. Ninguém sabe quando vai morrer. A gente não sabe quando a lâmpada ela vai se apagar. Por isso que a morte para nós ela é um mistério, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa a você: Jesus venceu a morte. Eu e você também vai vencer. Não é que a gente vai estar isento de morrer, porque a gente já estava morto e a gente saiu da morte para a vida quando a gente aceita Jesus, o nosso Senhor, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente, irmão, se entrega à vontade de Deus, a gente sai da morte para a vida. E quando a gente morre, o corpo morre. Paulo vai dizer isso aos Romanos, que o corpo morre por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Deixa eu te dizer uma coisa: se eu for lá no túmulo do Michael Jackson, está escrito: aqui está, glória a Deus, os restos mortais do rei do pop. Michael Jackson está lá. Se eu for lá no túmulo, irmão, do rei do rock, Elvis Presley, está escrito lá, irmãos: está aqui os restos mortais do rei do rock, Elvis Presley. Se eu for, irmãos, lá no túmulo do rei do brega, Reginaldo Rossi, está escrito lá: está aqui os restos mortais do rei do brega, Reginaldo Rossi. Mas quando as Marias ela vai caminhando e chega até aquele túmulo, já está um anjo esperando aquelas mulheres e diz: ele já não está aqui. Por quê? Porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte para que eu e você se entregasse à vontade dele. Quando eu e você entrega a vontade dele, quando eu e você se entrega à obediência à palavra de Deus, eu e você agora vai ter um critério de quê? De se tornar filho de Deus. Quando eu e você se tornam os filhos amados. Mas a gente não se torna filho amado para ser sacrificado, porque a Bíblia diz que todo aquele que negar a si mesmo e vir após a mim, negue a sua cruz e siga. Eu preciso seguir, eu preciso continuar na caminhada. Então, para eu prosseguir, para você prosseguir, é preciso renunciar, é preciso dizer para as coisas desse mundo que, aleluia, glória a Deus, não convém mais que eu faça. Então você precisa renunciar, você precisa dizer para o mundo que você é
filho de Deus. E sabe quando eu falo isso? Quando eu renuncio às coisas desse mundo. Então deixa eu te dizer uma coisa: Jesus Cristo está de braços abertos, esperando você de volta para a casa dele. João capítulo de número 14 vai dizer que a casa do meu pai há muitas moradas, mas só vai para lá quem tiver com o nome escrito no livro da vida. Amém? Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus.